A escolha de milhares de bielorrussos não foi apenas uma questão de liberdade. Foi a fuga de um futuro roubado, uma nação perdendo sua essência. O que ocorre em Belarus não é apenas um colapso, mas um exílio silencioso, uma verdade aterradora que ecoa até os corredores do Kremlin. Os castelos de um regime, que uma vez foram símbolos de poder, agora estão vazios, aguardando a queda iminente. Um estudo da inteligência estrangeira da Ucrânia aponta um fenômeno alarmante: uma significativa parcela da população bielorrussa, em busca de melhores condições, decidiu partir. Esses jovens profissionais, famílias e trabalhadores qualificados não estão apenas buscando novos horizontes, mas estão levando consigo a capacidade de transformar seu país. Médicos, engenheiros, acadêmicos e o vibrante setor de tecnologia, outrora conhecido como Vale do Silício da Europa Oriental, agora se despede de suas raízes. Minsk, que já atraía gigantes tecnológicos, virou o lar de uma diáspora de talentos. As estatísticas revelam o impacto devastador desta imigração: cerca de 400 mil bielorrussos deixaram sua terra, representando 5% da população. Esse êxodo não é um mero número em um censo, mas a representação de uma hemorragia econômica e intelectual que pode ser o estupim para a queda de um regime tirânico. O que acontecerá quando as mentes mais brilhantes de uma nação não estiverem mais lá para construir seu futuro? Enquanto a repressão brutal de Lukashenko e a guerra de Putin empurram os bielorrussos para longe de casa, a questão persiste: qual será o custo dessa perda para o próprio regime? Em meio ao caos que reina, esses cidadãos buscam não apenas escapar da prisão política, mas também evitar se tornarem peças em um jogo de guerra. Eles não irão retornar, e as consequências disso ecoarão para sempre nas estruturas que sustentam o governo. Este é um momento crucial na história contemporânea. A resistência bielorrussa pode estar se reformulando nas ruas de Varsóvia e Vilna. Mas ao mesmo tempo, o que permanece em Belarus é um eco sombrio, um excesso de silêncio nas fábricas abandonadas, onde as máquinas não mais produzem e as escolas estão vazias. A pergunta que se impõe é: o que acontece quando uma nação perde sua força motriz, sua alma, e o que está por vir neste ciclo vicioso de exílio? A realidade está se formando sob nossos olhos, e os tremores desse deslocamento social podem derrubar não apenas um governo, mas transformar a própria identidade de um povo. As paredes do castelo podem estar se erguendo, mas uma nova história está sendo escrita, longe dos olhos da opressão. Em um ambiente de incertezas, provocamos uma reflexão. Será que o destino da Bielorrússia será definido fora de suas fronteiras? A resposta pode estar em cada um que se atreve a sonhar, mesmo distante. O que será da pátria quando aqueles que a construíram escolherem um novo lar em busca de liberdade? Como um eco distante, as vozes desses exilados podem despertar uma nova esperança, dando início a um futuro renascente em meio ao luto do passado. O último bastião de Putin cai. Agora imagine, uma fortaleza inteira desabando sob o peso de sombras, não de bombas, mas de sussurros de pânico que reverberam em corações partidos. O último reduto de Putin desmorona, não pelos mísseis, não pelos tanques. O que o destrói é um pânico avassalador, espalhado por sussurros secretos, levando a centenas de milhares de bilhetes de avião embarcados em aeroportos lotados e postos. A análise da realidade na Belarus é alarmante. Nos últimos anos, a nação sofreu um êxodo em massa de seus cidadãos mais talentosos e investidos em seu futuro. O que está acontecendo neste país? Mais de 400 mil bielorrussos deixaram sua terra natal, transformando-se em refugiados, em muitos casos, se estabelecendo permanentemente na União Europeia, principalmente na Polônia e na Lituânia. Esses jovens, faladores de inglês e com mente aberta para o mundo, eram a força vital por trás das inovações e das revoltas pacíficas em 2020. Eles não apenas escreviam códigos, pensavam livremente, sonhando com um futuro melhor. Contudo, a resposta do regime de Lukashenko foi brutal. Repressão, prisões e ameaças se tornaram a norma. O ditador, ao tentar sufocar a criatividade e a coragem dessa nova geração, freou a esperança de um país que ansiava por liberdade. O momento crítico veio com as eleições fraudulentas de 2020. As manifestações pacíficas contra a tirania foram brutalmente reprimidas, levando muitos a fugirem do país.
Ativistas, jornalistas e artistas se tornaram alvos da repressão, buscando refúgio em outros lugares. A segunda onda do êxodo iniciou-se em 24 de fevereiro de 2022, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia representou uma ameaça direta para Belarus, transformando o país em uma base militar indesejada. Naquela trágica manhã, a população acordou com a dura realidade de mísseis russos sendo lançados de seu próprio solo. Essa descoberta não trouxe apenas vergonha, mas uma necessidade urgente de sobrevivência. Jovens homens temiam ser usados como peças do tabuleiro de xadrez de Putin. Forçados a lutar em uma guerra suja. Com rumores crescentes de mobilização, esses jovens perceberam que suas escolhas eram drásticas, tornarem-se criminosos de guerra ou refugiados. Assim, optaram pela fuga, e muitos que partiram não retornaram. Esse êxodo silencioso representa mais do que apenas números. Este é um aviso claro dos custos humanos e econômicos que a repressão pode provocar. Quando um país perde 5% de sua população, a essência de sua nação se dissolve, deixando o regime em uma situação em que não pode sobreviver sem aqueles que têm o potencial de transformá-lo. O que está em jogo aqui não é apenas um deslocamento, mas a luta existencial de um povo em busca de seu futuro. A última fortaleza de Putin está desmoronando, e não por meio de bombardeios ou tanques. O que está causando essa destruição é um pânico que se espalha em sussurros, seguido por dezenas de milhares, até centenas de milhares de passagens aéreas. O que está desmantelando essa estrutura são os aeroportos e cruzamentos de fronteira. Nos últimos 5 anos, quase 500 mil de pessoas deixou a Bielorrússia, totalizando cerca de 5% da população do país, conforme documenta o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Não se trata de uma crise migratória comum, é a evacuação em massa de uma nação inteira. Uma narrativa de um povo que abandona silenciosamente sua terra natal, deixando apenas lembranças enquanto avança rumo ao futuro. A mão de ferro de Lukashenko e a guerra de Putin forçaram os cidadãos mais inteligentes e produtivos a fugir sem olhar para trás. O que ficou para trás é um país que se transforma em um espectro, onde a economia entrou em colapso, a indústria paralisou e o futuro foi dizimado. Centros urbanos outrora vibrantes agora estão desertos, parques tecnológicos, que antes eram exemplos de inovação, estão abandonados. Isso não é apenas a morte física de uma nação, mas a morte de sua alma. As únicas vozes que ecoam nas ruas são o sussurrar do vento. Máquinas enferrujadas permanecem em fábricas em silêncio, e as carteiras nas escolas continuam vazias. 2 eventos brutais gatilharam esse colapso. O primeiro foi a eleição fraudada por Lukashenko em 2020, seguida de uma onda de repressão sem precedentes. O segundo foi a invasão da Ucrânia por Putin em 2022. Utilizando a Bielorrússia como uma base militar. Os bielorrussos enfrentaram uma escolha cruel, apodrecer na prisão a mando de Lukashenko ou morrer nas linhas de frente sob o comando de Putin. Optaram por uma terceira alternativa, a fuga. Essa não é apenas uma estatística de migração, é uma ilustração de como a alma de uma nação está sendo extraída e a sua esperança destruída. Como você se sentiria se em um momento sua liberdade fosse subitamente cerceada, obrigando você a escolher entre a prisão e a morte no campo de batalha? Um êxodo silencioso, a destruição do futuro da Bielorrússia. Você já imaginou o que acontece quando um país perde 5% de sua população em apenas 5 anos? A Bielorrússia, diante de um desgoverno brutal, enfrenta sua própria crise existencial. A saída em massa de cidadãos não está sendo provocada por mísseis ou tanques, mas pelo pânico que se espalha como uma sombra. Esta é a história de como aeroportos e fronteiras se tornaram os novos campos de batalha de um povo que decide deixar para trás sua terra natal em busca de um futuro melhor. Os dados indicam que cerca de 500 mil de bielorrussos abandonaram o país. Essa evacuação em massa não é apenas uma questão migratória, é a ruptura do tecido da nação. Enquanto Lukashenko e Putin fomentam a repressão e a guerra, os mais brilhantes cidadãos da Bielorrússia, aqueles que poderiam moldar o amanhã, escolhem a fuga ao invés de se rendessem à opressão. O que fica para trás? Uma nação em ruínas, marcada por um esvaziamento econômico devastador. As ruas, outrora vibrantes, agora são ecos de um silêncio ensurdecedor. A desolação é palpável.
Centros urbanos vibrantes, agora desertos. Tecnologias que podiam prosperar, agora esquecidas. Esta é a morte não física, mas espiritual de um país. E tudo começou com uma eleição fraudulenta em 2020, seguida pela regressão de um regime que responde à dissidência com brutalidade. Quando a guerra na Ucrânia estourou em 2022, com Belarus servindo como um campo de batalha, muitos jovens se viram em um dilema sombrio: lutar ou fugir. As vozes dos que partiram são uma afronta ao regime opressor. As escolhas não eram fáceis: as prisões de Lukashenko ou a linha de frente de Putin. Muitos optaram por uma terceira via, a liberdade. Mas o que significa quando os melhores da sociedade, médicos, engenheiros e intelectuais, fletem pelo mundo afora? A resposta ecoa na queda iminente do regime. Analisando a situação sob a perspectiva de autoridades bielorrussas e ucranianas, observa-se que a saída de talentos qualificados equivale a um sangramento econômico. Estima-se que essa perda represente um custo anual de aproximadamente 4,6 bilhões de dólares para a economia bielorrussa. Um valor que poderia restaurar serviços essenciais e financiar as forças que mantêm o governo. Esse êxodo não é temporário, é uma desestruturação permanente do futuro da Bielorrússia. O caos surge silenciosamente, como um terremoto que desestabiliza as bases da sociedade. O que ocorrerá quando o pilar da inovação se desmoronar? As consequências já são evidentes nas ruas desertas, onde a única coisa que ressoa é o vento, e as fábricas, antes pulsantes de vida, são agora monumentos à inércia. Este é apenas o começo de uma história cheia de reviravoltas e desafios, um lembrete de que a luta pela liberdade é muitas vezes uma jornada solitária, mas que pode moldar o destino de nações inteiras. A situação na Bielorrússia é alarmante e comovente. Nos últimos anos, o país assistiu a um êxodo em massa de seus cidadãos mais talentosos e esperançosos. São mais de 400 mil bielorrussos que deixaram suas terras, transformando-se em refugiados, em muitos casos, estabelecendo-se permanentemente na União Europeia, especialmente na Polônia e na Lituânia. Esses jovens, fluentes em inglês e com uma visão aberta para o mundo, eram a força criativa por trás das inovações e das revoltas pacíficas de 2020. A história começa quando a brutal repressão do regime de Lukashenko entrou em cena, sufocando a esperança e os sonhos de um futuro livre. Ao tentar extinguir a criatividade e a coragem dessa nova geração, o ditador se tornou o principal responsável pela fuga de mentes brilhantes. O momento decisivo ocorreu após as eleições fraudulentas de 2020, quando as manifestações pacíficas contra a tirania foram cruelmente esmagadas. Ativistas, jornalistas e artistas tornaram-se alvos de um regime que preferia a opressão à liberdade. A segunda onda de fuga se deu em 24 de fevereiro de 2022, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe uma sensação de ameaça direta à Bielorrússia. Os cidadãos acordaram naquela manhã com a angústia de saber que mísseis russos estavam sendo lançados de seu próprio solo. Isso não trouxe apenas um sentimento de vergonha, mas uma urgência desesperadora pela sobrevivência. A população jovem temia ser forçada a lutar em uma guerra suja, como meras peças num tabuleiro de xadrez. Rumores de mobilização se espalharam. E as escolhas se tornaram insuportáveis: ser um criminoso de guerra ou um refugiado. E muitos escolheram a fuga, com a triste certeza de que não retornariam. Este silêncio data mais do que um mero deslocamento. É um grito angustiante sobre os custos humanos e econômicos da repressão. Um país que perde 5% de sua população vê sua essência se desvanecer, deixando o regime incapaz de sobreviver sem aqueles que poderiam transformá-lo. Nesse cenário de desespero, o que realmente está em jogo é a luta existencial de um povo em busca de um futuro. Como um corpo que sofre com a dor de sua perda constante, a nação bielorrussa assiste ao seu coração pulsante se esvair, controlado por um regime que teme a liberdade. Quais serão as consequências desse exílio em massa? A resposta pode chocar a todos. O que o futuro reserva para uma Bielorrússia sem sua alma? O eco do desespero nas ruas, o vazio nas fábricas e a solidão nas escolas são ecos de uma crise que vai além do simples deslocamento. Estamos diante de uma mudança que moldará não apenas o presente, mas o futuro de uma nação inteira. E a pergunta que fica no ar é:
Até quando poderá resistir à liberdade em meio ao silêncio ensurdecedor da opressão?